Olá, nós estamos com a revista Recap circulando e temos assuntos importantes nessa edição. Exatamente por isso, nós trouxemos hoje para conversar sobre os temas da revista com o presidente do Recap, Emílio Martins. Tudo bem, Emílio? Tudo bem, Flávio, prazer. E doutor Maurício Bellucci, que é um dos sócios do escritório de advocacia GHBP. Doutor Maurício, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Emílio. Emílio, gostaria que você posicionasse as pessoas do que se trata a nossa manchete. A nossa manchete é a sonegação e os riscos da solidariedade. O que isso serve de impactos em a revenda? Flávio, Maurício, assunto importantíssimo, que é a questão da sonegação, o tamanho da sonegação no mercado de combustíveis do Brasil, especialmente em São Paulo. Em pleno 2024, é inacreditável e até, de certa forma, inaceitável a gente ter que conviver ainda no estado de São Paulo com os instrumentos de fiscalização que o estado tem, com o estado que nós temos, com o governador que nós temos, com o secretário de Fazenda que nós temos, ainda existir barrigas de aluguel. É inacreditável isso. Isso, a atuação dessas empresas que vendem nota e sonegam imposto, dão conta de iniciarem suas operações na época da desregulamentação do setor, na década de 80, 90, né? Onde as distribuidoras começaram a desempenhar um papel diferenciado, recolhendo parte da cadeia de impostos. E de lá para cá, a gente só viu essa turma crescer, deteriorar o mercado e dar prejuízos enormes ao setor, à concorrência, ao erário, ao consumidor, porque essa é a porta de entrada também para adulteração e fraudes. E é inacreditável. Tivemos agora recentemente com o doutor Samuel, que é o secretário de Fazenda do Estado de São Paulo, e eu indaguei a ele, falei, doutor Samuel, como que nós podemos ter hoje em dia empresas vendendo nota no setor? É inacreditável isso, e temos. Agora a gente precisa dividir o que é barriga de aluguel e o que é barrigueiro. São duas figuras diferentes que se completam e causam um enorme prejuízo para o Estado. Por isso que essa matéria traz aí um alerta ao revendedor, porque o Estado acordou. O Estado de São Paulo hoje colocou algumas empresas com imposição de regimes especiais. O doutor Maurício certamente falará sobre isso. E isso traz um risco enorme para aquele revendedor que às vezes compra porque o produto está mais barato, que nunca viu acontecer nada, mas sabe que aquela empresa está ali, não recolhe nem ICMS, nem PIS/COFINS. Então é importante esse alerta. Daqui para frente eu acho que o cenário vai mudar. Doutor Maurício, a Secretaria da Fazenda do Estado já está notificando postos no Estado de São Paulo. E o que isso significa para quem está recebendo a notificação? Bom, Flávio, de fato é real. A gente até já foi demandado por alguns revendedores e normalmente é uma notificação que pede a comprovação do imposto pago naquela aquisição, né? Então, acho que vale a pena aqui passar um pouquinho do ponto de vista jurídico, qual que é o modelo que gera toda essa situação, né? Bom, ICMS, o contribuinte do ICMS é aquele que faz circular a mercadoria. Então, o combustível é aquele que vende o combustível. Em tese, o revendedor, o distribuidor, a refinaria teriam que pagar o ICMS em cada etapa da cadeia. Por uma técnica de arrecadação, para que a fiscalização seja mais facilitada, não seja pulverizada lá na ponta, a tendência é que o Estado nomeie substitutos tributários. É uma questão que exige lei, né? Mas o Estado pode fazer isso. Então, ele elege, dentro da cadeia, aquela figura em que ele entende que é mais fácil a fiscalização. E esta figura acaba pagando o tributo pelos outros elos da cadeia, né? Então, no caso aqui do diesel e da gasolina, o substituto tributário está lá na refinaria e no importador. No caso do etanol, ele está no distribuidor, tá? Então, quando o revendedor adquire o etanol, por exemplo, vamos ficar na figura do etanol aqui, e não exige a comprovação do pagamento da GARI, do ICMS,
quando compra desses revendedores que estão no regime especial... Distribuidores. Dos distribuidores, desculpa, que estão no regime especial, ele fica no risco do que está na capa da matéria aí da revista, que é a solidariedade. Por quê? Porque qual que é o regime normal de pagamento do ICMS? É você apurar o teu tributo e pagar no mês seguinte. Mesmo o substituto tributário. Tá? Quando o fisco determina um regime especial, porque o regime especial pode ser para o bem ou para o mal. Neste caso, nós estamos falando de um regime especial punitivo, que basicamente determina que o distribuidor pague o imposto antes da saída. Né? Antes da circulação da mercadoria. Emite a nota, já paga o imposto, e é esse combo, combustível, nota fiscal com destaque do ICMS, mais a guia GARI, que o revendedor precisa exigir desses GARI ou é DARI? Eu tenho uma dúvida aqui. É DARI. É DARI, né? Isso. E aí, se ele não faz isso, ele corre o risco da solidariedade. Tá? Esses regimes especiais estão provocando essa situação, e o problema é que o fisco tem 5 anos para fazer essa exigência. Né? Então, aquisições que foram feitas lá atrás podem estar gerando agora um passivo ou uma necessidade de explicação que aquele contribuinte revendedor que não esteja preparado com esse dossiê, com esse kit boa-fé, vamos chamar assim, pode ter problema em dar explicação e ser responsabilizado solidariamente pelo tributo. Tá? O que agrava ainda a situação, Maurício, é que quando o revendedor compra desse distribuidor que está sob imposição de regime especial, e ele não exige a entrega da documentação necessária, não só a DARI recolhida, mas a comprovação de pagamento, ele acaba virando responsável solidário até pelo imposto da distribuidora. Sim, sem dúvida, da cadeia toda. Exatamente. Então, falta de aviso não é não só nessa revista, como em outras, como em matérias informativas que o sindicato já soltamos um alerta. Hoje são 4, se eu não me engano, são 4 distribuidoras que estão sob esse regime. Mas acontece que o Estado, e aí me impressionou bastante a conversa com o doutor Samuel, o Estado também está notificando com relação a outros tipos de distribuidoras e outro tipo de impostos, que é no caso de importação, importadores, e estão notificando postos, já vi postos notificados, mesmo sobre impostos de empresas que não estavam nesse regime anteriormente. Perfeito. Então é uma discussão muito grande, não está muito claro isso para mim, né? Porém, nós vamos ter que avaliar quais são os passos do Estado, mas é muito importante. E o objetivo desse tipo de discussão nossa aqui é orientar, alertar o revendedor para ele tomar cuidado. Nós aqui que trabalhamos, todos os revendedores que trabalham, sabem exatamente quais são as práticas comerciais e as práticas utilizadas pela maioria das distribuidoras que nos fornecem combustíveis. E hoje se agravou bastante, porque tem um advento novo que é a bomba branca, que é uma situação relativamente nova, que acaba fazendo com que alguns postos, muitos postos, uma parcela enorme de postos bandeirados acabem comprando produtos fora das bandeiras às quais eles operam e que acaba agravando a situação. Então é muito importante agravar, e eu não estou falando isso que eu concordo com isso, não. Pelo contrário, eu sou um defensor do cumprimento de contratos. O revendedor quer ser contratado, quer ser um bandeirado, ele vai lá, tem várias opções de bandeira, ele quer ser bandeira branca, ele tem muitas, dezenas de opções de distribuidores honestos, sérios, que ele pode se apoiar para virar um posto com marca própria ou posto independente. Mas o que acontece é que a realidade do mercado está nos mostrando que muitos postos estão comprando distribuidoras aí no mercado. Então tem que tomar muito, mas muito cuidado. A gente sabe de distribuidoras que ainda não estão nos regimes especiais, mas sonegam. Então é muito importante que o revendedor tenha cuidado. E cuidado com o preço. Da mesma forma que o consumidor tem que tomar cuidado com o preço da bomba, e todos aqui sabem o que eu estou falando,
O revendedor também tem que tomar cuidado com o preço da nota fiscal. Tem preço aí inacreditáveis. É comum a gente ter postos bandeirados vendendo nas bombas mais barato do que a própria bandeira vende para eles. Então é óbvio que nós estamos diante de uma situação anômala, uma situação de risco para um revendedor que naturalmente tem que trabalhar dentro da legalidade. Então é um alerta que a gente faz, tomar muito cuidado, o revendedor tem que estar muito atento, porque amanhã ele pode estar com o seu negócio inviabilizado aí à frente por conta de uma demanda fiscal. Emílio, se me permite um reforço aqui, mas aí traduzindo para o campo prático do que o revendedor idealmente tem que fazer é exigir a nota com destaque no imposto, exigir a guia de pagamento do imposto daquela operação. Daquela operação. Daquela operação específica. Quer dizer, na DARE tem que constar o número da nota fiscal. Exatamente. Acompanhar o descarregamento do combustível, se possível, tirar uma fotinho do caminhão com a placa, sabe? São evidências que numa disputa com o fisco paulista ele pode se defender, vai mostrar que você foi um comprovante do pagamento da DARE. Um contribuinte de boa fé. Né? Então, por quê? Porque hoje o Estado está exigindo que a gente, os contribuintes, os substitutos, os consumidores, acabem fiscalizando as operações em nome do Estado. Então, nós temos que, não basta ser honesto, tem que provar que você é honesto na cadeia. Né? E esses cuidados, quando a gente é notificado, quando o revendedor é notificado e a gente representa numa defesa, essa é a porta de saída do problema. Olha, pode ser até que o distribuidor tenha problema, mas eu tomei os cuidados que eu deveria ter tomado. Até para se defender. Para não compactuar e não atrair a responsabilidade solidária, que é o que os regimes especiais estão imputando. E que não é só do ST, não é só do imposto seu, do posto que deixou de ser recolhido, mas o imposto da própria distribuidora, ele acaba tendo que pagar. Exatamente. Arquivar isso junto com a DANF e por 5 ou 6 anos. 5 anos, um prazo mínimo, 6 anos seria o ideal. Eu ia perguntar exatamente isso. Nós estamos falando da situação de hoje para tomar todo o cuidado possível. E como é que fica a situação daqueles 5 anos atrás, 5, 4, 3, porque legalmente a Secretaria da Fazenda pode fazer a cobrança retroativa aos 5 anos. Como é que fica essa situação, doutor? Então, é uma situação complicada, porque quando você estava adquirindo, você não estava advertido sobre esta necessidade. Né? Então, eventualmente, um revendedor que esteja muito atento e organizado nessas operações, ele já vinha tomando esse cuidado, porque esta é uma das facetas dos problemas, né, de quem está no comércio em geral. A gente já teve nota inidônea, falta de cadastro, é bom ver também se a distribuidora está devidamente cadastrada, porque isso é um ponto de apoio importante. O Estado autorizou aquela empresa a funcionar, né? E a partir daí emitir nota fiscal. E a partir daí tem que pagar o imposto. Então, o revendedor tem que tomar cuidado com isso. E nos últimos 5 anos, antes do regime especial, não existia esse olhar, né? A não ser que você fosse realmente previdente. Então, o argumento aqui seria mais no sentido de que o contribuinte não sabia do regime ou não existia o regime especial, que tem que ter uma base legal para essa solidariedade, né? E aí o regime especial vai atrair essa base legal e a partir dela você tem que tomar cuidado. Né? Importante pegar a sua pergunta para o doutor Maurício e a resposta. É importante que o alerta aqui é para o revendedor se precaver e pegar a documentação necessária para uma futura fiscalização. Para aqueles revendedores que podem assistir um bate-papo nosso aqui e achar que o sindicato está passivo e obediente a todos os atos do poder público, não. Negativo, nós vamos continuar aqui defendendo o interesse do contribuinte, certo? O que nós não vamos fazer é compactuar com sonegação fiscal. É óbvio que, muitas vezes, o Estado toma atitudes arbitrárias, acaba, por conveniência, imputando ao posto, que é o único que, às vezes, num processo desse, tem endereço fixo, acaba imputando alguma coisa. Vamos defender. Agora, o alerta, revendedor, tome cuidado. Da mesma forma que existem várias distribuidoras inidôneas,
Existem outras tantas e muito mais empresas idôneas que também estão aí trabalhando e podem fornecer o combustível para você. Ok? Você não precisa. Agora, o problema é a sedução do preço. A sedução do preço, às vezes, acaba fazendo com que o revendedor abra mão de algumas coisas. Eu sempre falo, outro dia estava brincando com um amigo aqui, quando o revendedor prioriza preço, a qualidade fica sempre para o segundo plano. Qualidade, quando eu falo, leia-se, qualidade do combustível e tributação. Hoje, imposto é quesito de qualidade. Ele pune tanto um revendedor como uma falta de qualidade no produto. Então, é muito importante que o revendedor esteja atento e não se seduza com aqueles poucos descontos que muitas vezes são bem menores do que o valor sonegado. Então, é muito importante, revendedor, fique atento. Presidente, na reunião em São Paulo, você esteve lá junto com várias lideranças da cadeia de combustíveis. E, conversando com o secretário, apresentou não apenas esse tema, foi discutido não somente isso, mas a preocupação da Secretaria da Fazenda é essa, né? E aí, Emílio, você falou para eles da necessidade de um trabalho que mostre, que entenda a situação da revenda. O que foi discutido mais com o secretário que você notou assim, olha, ele está interessado em punir o que tiver errado, tudo bem, mas ele está interessado em que o mercado funcione com perfeição e com justiça, com tributação justa para toda a cadeia competir em igualdade. O que foi mais ou menos nessa linha? Olha, Flávio, o que nos motivou aí ao encontro do secretário foi uma reunião solicitada pela CNC, Confederação Nacional do Comércio. Tão importante como a ANP no regramento do setor de combustível, hoje, por conta dos impostos e da alta carga tributária, as secretarias de Fazenda de todos os estados exercem, assim, tem uma importância similar, dada a complexidade do imposto e os riscos a que estão submetidos os revendedores com relação a qualquer irregularidade na questão tributária. E nós procuramos o secretário porque nós percebemos ali, identificamos uma ação específica em São Paulo com relação a notificações de alguns postos de gasolina, de vários postos de gasolina, e resolvemos ir lá entender o que estava acontecendo, né? E nós saímos de lá muito assim surpresos, talvez não surpresos, mas impressionados com o grau de informação que a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo tem, né? E o apetite que a Fazenda demonstrou ali no sentido de buscar, de eliminar e buscar o atrasado dos impostos não pagos. A gente sabe que o mercado de etanol no estado de São Paulo é o estado que mais vende etanol no país, maior produtor, maior consumo. O São Paulo é a locomotiva também na questão de consumo. E você pode observar, hoje, quem vende combustível, etanol no estado de São Paulo? Quais são as distribuidoras que vendem? São as distribuidoras, as 4 bandeiras conhecidas, ou as 3 maiores distribuidoras, certo? Que têm grandes redes com volumes contratados, tem um volume expressivo de venda de etanol, e outras empresas que você nunca ouviu falar, que têm participações de mercado brasileiro gigantescas. Por quê? Porque são barriga de aluguel. São empresas que não vendem etanol, elas vendem nota fiscal, né? São empresas que têm, na sonegação de impostos, não só de ICMS, mas também do PIS e COFINS, a sua base, a sua estratégia comercial, né? Para mim, o que caracteriza essas empresas com barriga de aluguel é isso. São empresas que não estão ali para vender gasolina, nem álcool, nem diesel, estão ali para vender nota fiscal. E isso tem que acabar. Não é possível, repetir, sendo até redundante um pouco, não é possível, e falei isso para o secretário lá, não é possível que em 2024, com as ferramentas que o Estado tem para identificar e combater
esse tipo de irregularidade, a gente continuar convivendo com empresas que não tem um posto de gasolina e vende mais que quase encostando aí numa empresa que tem 3, 4 mil postos de gasolina aqui em São Paulo. É inacreditável isso. Doutor Maurício estava dizendo antes de começar o podcast que as armas que existem hoje de cruzamento de informações é tão grande que quem imagina que pode escapar de um levantamento mais aprofundado está sujeito a quebrar a cara, né, doutor Maurício? Então, aí fica um pouco da sorte, né? Porque o Estado ele não tem estrutura para conseguir ir atrás de todos os sonegadores e toda essa estrutura até criminosa, né? Mas se você, como revendedor, estiver envolvido pela falta de cuidado na documentação, você está num terreno pantanoso, porque a conta, o Emílio estava comentando aqui, o Estado está ávido por essa arrecadação. E até os contribuintes regulares aí também, porque é uma questão de competição, né? A competitividade fica afetada se o do lado não está pagando imposto, né? Então, o único salvo-conduto que o revendedor tem é esse kit que eu estou chamando de kit boa-fé, que é, no caso de comprar das distribuidoras com regime especial, exigir a cópia, depois acho que pode até colocar na tela aí, a nota fiscal com destaque do ICMS, a guia de pagamento do ICMS daquela operação, anexar isso em DANF, arquivar por 6 anos e acompanhar a entrega com... E o comprovante de pagamento. Comprovante de pagamento, é a guia de pagamento. Isso, e o comprovante de pagamento da guia. O comprovante de pagamento isso. no banco. Quando eu digo guia de pagamento, é isso, né? Com o comprovante lá, bem. Porque bem às lembrado. vezes pode acompanhar a guia, Sim, a sim. DARI, mas não deu pagamento. Não custa nada mostrar um documento sem o comprovante, né? Ou com comprovante inidôneo. Então tem que tomar cuidado com isso, porque é isso que vai tirar o contribuinte de boa-fé desse campo minado. Que o Estado só não pega todo mundo por falta de estrutura, mas já existe uma diretiva nessa situação. E as informações, Flávio, são informações que estão disponíveis para o Estado, né? O Estado tem essas informações. Eu acho que esse assunto está claro, né? Muita atenção, muito cuidado quando compra dessas distribuidoras. Na dúvida, evite comprar dessas distribuidoras. Evite. Certo? Outro dia foi até repreendido. Pô, você não pode falar isso. Como não? Eu sou um dirigente sindical. Eu estou falando para um revendedor que está esperando orientação. Então, essas empresas não estão impedidas de vender nem de atuar. O Estado não caçou a inscrição dessas empresas, mas colocou em posição de regime especial. Então, se elas não cumprirem essas imposições, vamos dizer, essas obrigações, o revendedor deve evitar. Evita para evitar um problema futuro. Porque aí tem a responsabilidade solidária, é o que o regime impõe. Então, assim, isso no plano legal está perfeito. Agora, no plano prático, para você sair disso, você precisa tomar cuidado com essa documentação. Exatamente. Doutor Maurício, se algum dos nossos revendedores, dos nossos associados, do nosso setor, tiver alguma pergunta mais específica, tiver alguma dúvida, o que ele pode fazer com relação ao escritório de HPBP? Bom, nossos canais de contato já estão divulgados. Basta mandar um e-mail, no caso, para a área tributária, e a gente vai ter o maior prazer de atender, como a gente já tem feito. Você fez no caso do dia a dia do revendedor, dele receber um produto e estar na dúvida, o melhor conselheiro para ele é o contador dele. O contador vai dizer para ele o que ele tem que exigir, quais os documentos, validar as guias de recolhimento, todas elas têm validação, certo? E informar se aquela distribuidora que está ali está apta para vender o produto ali. Esse é o escritório de advocacia, na realidade, ele serve como o primeiro passo para a solução de um problema instalado, né? E de dúvidas também. Sim, às vezes mas o contador é o melhor caminho. Na hora de responder uma notificação, a gente pode apoiar, porque a defesa começa no atendimento à fiscalização, né? E dependendo do que a gente consegue aprontar para atender a fiscalização, nenhuma autuação vai existir, que é o melhor cenário, né? Então, acho que é uma mão dupla aí que contador, advogado e o próprio contribuinte tomando esses cuidados pode ficar num terreno seguro. Bom, gostaria de agradecer
a quem continuou com a gente até agora assistindo esse podcast, e lembrar que na revista Recap, nós estamos na edição de setembro, outubro, né? Falta mais uma para terminar o ano, e nessa revista nós temos vários assuntos importantes. Inclusive a ANP suspende o monitoramento da qualidade. Nós temos também uma entrevista com o presidente do Instituto Combustível Legal, que é o Emerson Capaz, né? E ele faz várias ponderações importantes para o setor. Aliás, nós estivemos juntos na Secretaria da Fazenda. Estava lá também na reunião com o secretário, né? Então temos vários assuntos importantes, temos falando também da feira que a gente teve, do evento em São Paulo, da Expo Postos e Conveniência 2024, e a revista está muito boa e tem muita coisa importante para ler. Nós pedimos que vocês prestem um pouquinho de atenção, dêem uma olhada e vão gostar. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado, Emílio, muito obrigado, doutor Roberto, doutor Maurício. Estamos e voltamos em breve com outros podcasts.